E continuando a nossa aula desta semana, falando de jornada de trabalho agora. Pessoal, a jornada de trabalho, antes de eu falar sobre os aspectos legais previstos lá na Constituição Federal e no artigo 58 e seguintes da Consolidação das Leis Trabalhistas, é importante frisar que foi realizada uma enquete junto ao Conselho Regional dos Administradores aqui de São Paulo, e nessa enquete, com 2.000 entrevistados, 60% dos administradores, é um dado estatístico relevante, muito relevante, que disseram que são a favor da redução da jornada de trabalho. 40% disseram que é para manter do jeito que está, 44 horas semanais e 8 horas diárias, salvo diferença estabelecida em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para as horas trabalhadas. Gente, temos um projeto de lei lá no Congresso, que é um projeto justamente para reduzir a jornada de trabalho. Ele está na comissão especial, lá em Brasília, discutindo-se essa redução justamente para favorecer a produtividade na empresa. Essa proposta de emenda constitucional, ela tem lá algumas razões de estarem lá, ao qual no anexo da aula vocês podem ler, no slide 4 e no slide 5. São 4 itens importantes que fundamentam a redução da jornada de trabalho no projeto de lei em Brasília. Vejam, até nesse fundamento, a maioria dos juízes trabalhistas também são favoráveis à redução da jornada de trabalho. Vocês podem ler isso com calma, está lá no projeto. E quem tiver alguma dificuldade é só digitar o projeto na página da Câmara dos Deputados e verificar o andamento dessas sequências de procedimentos visando a aprovação desse projeto de lei em Brasília. Com relação à jornada de trabalho, nós temos aí alguns pontos, que são as horas noturnas, a hora extra, o banco de horas. Então é isso que nós vamos trabalhar agora, a hora compensatória, né? Vamos falar da hora de descanso, hora sobre aviso, e vamos começar falando que se o funcionário ele chegar 5 minutos atrasado, vejam, 5 minutos é o percentual de minutos que está limitando o atraso. Isso está descrito na CLT, lá no artigo 59. A variação é entre 5 e 10 minutos, 58, desculpe, artigo 58, parágrafo 1º. De 5 a 10 minutos é a tolerância. Se chegar mais de 10 minutos é considerado atraso. Veja, essa situação com relação à jornada de trabalho dá muito conflito, em virtude do trânsito, da mobilidade que está cada vez mais difícil nas cidades. Então, sempre é bom entrar em um acordo com o seu empregador com relação a isso. E se o empregador não for propício ao acordo verbal, infelizmente você será descontado. Segundo o artigo 58, parágrafo 1º da CLT, a tolerância é até 10 minutos. Gente, foram criados também o artigo 58, barrinha A, ou tracinho A. Esse traço significa que é a questão da jornada de trabalho parcial. O regime de tempo parcial ele não pode ser superior a 25 horas. 25 horas, então, é o limite, não pode exceder, senão é considerado jornada de trabalho normal, ok? Outra questão, horas extras, artigo 59. As horas extras são aquelas consideradas não excedentes a 2 horas além da jornada de trabalho normal. Então, se ele trabalha 8 horas, ele, segundo a lei, pode fazer até 2 horas extras, segundo o artigo 59 da CLT. E as horas extras vão ser calculadas tirando uma média das suas horas normais, com o valor da hora extra, e aí, dentro dessa média, vai se lançar no lerite. O adicional pode variar de 50%, que a Constituição permite, até 100%, conforme convenção ou acordo coletivo. O cálculo dessas verbas, o RH é que irá fazer. Portanto, é importante
esse assunto se torna relevante e importante com relação à observação do que vem a ser o direito realmente do trabalhador, previsto na Constituição, 50% o adicional de horas extras ou um outro percentual com relação a acordo ou convenção coletiva. Se ele seguir o que está na Constituição e o acordo prevê 80%, vai dar uma diferença salarial considerada e que terá influências nas verbas reflexas do direito trabalhista daquele empregado, ok? Bem, o banco de horas é uma modalidade que foi chamada, desta forma por uma lei que é de 1998. O banco de horas é aquela que não é remunerada as horas extras, as suas horas vão para um banco de horas, então ela vai ser compensada com descanso. Então, um banco de horas, na verdade, existe lá um entendimento em que existe um limite, para que esse limite seja 10 horas diárias trabalhadas. Ninguém mais poderá trabalhar que 10 horas diárias. Ou seja, vejam, as horas elas não poderão superar 10 horas de jornada para ter direito ao banco de horas. Então não adianta você trabalhar 16 horas por dia, 14, que vai sofrer a empresa fiscalizações ou denúncias de exploração do trabalho daquele empregado. Veja, a barreira para a hora extra é de 2 horas após 8. Isso também é um entendimento para as horas de banco. Então, você pode colocar essas 2 horas no banco de horas. Se ultrapassar 10 horas, a empresa está fadada aí a um risco de sofrer uma multa, uma infração, e aí terá os custos maiores com relação a essa fiscalização, se ela houver. Ok? Se ela houver. Zera-se o saldo quando o funcionário retira o banco de horas. Quem escolhe quando vai retirar o banco de horas? O empregado ou o empregador? Geralmente é o empregador, pessoal? Mas empresas entram em acordo, quando existem conflitos. A hora noturna, outro assunto importante. A hora noturna, adicional 20%, previsto no artigo 73 da CLT. A hora noturna é considerada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, prejudicial ao trabalhador. A Organização Mundial da Saúde nos dá essa questão por meio de riscos reais que estão atrelados a essa saúde dos trabalhadores em face do relógio biológico, em face de alterações e maiores chances de desenvolver câncer de mama nas mulheres. Existem estudos específicos com relação a isso, queda de imunidade e outros itens como ritmos cardíacos acelerados e outras situações. Então, em diante disso, o ideal é evitar o adicional noturno. Contudo, não se evita. Aí se paga o adicional noturno de 20%, previsto para todos os trabalhadores que no ambiente urbano superar as 22 horas de trabalho, 22 horas de uma noite até as 5 horas do dia seguinte, é o período da hora noturna. Então, se ele trabalha das 22 horas até as 23 horas, por exemplo, ele terá 1 hora acrescida do percentual do adicional noturno, 20% sobre aquela hora, ok? A hora de descanso. Quem trabalha menos de 4 horas não tem direito à hora de descanso, nem questões de minutos de descanso terá. Até 6 horas. Quem trabalha até 6 horas terá 15 minutos. Então, caixa bancário, caixa de uma instituição de bancos, uma instituição financeira de crédito, terá direito a 15 minutos se ele trabalhar 6 horas. Também é uma outra questão bem complexa, que cabe a reflexão de vocês, mas é o que está na lei. Acima de 6 horas, o limite para o descanso é 1 hora. Vejam, limite mínimo, porque pode ser o limite máximo de 2. Então, quem trabalha 8 horas terá ou, no mínimo, 1 hora e até o máximo de 2 horas de descanso. É chamada a hora intervalo, a hora do almoço. Gente, entre um intervalo de um dia e outro, tem que se respeitar 11